Hoje vou encarar um desafio. Assim, eu regularmente, nos últimos anos, tenho ensinado um resultado de álgebra linear que eu considero o lema fundamental da álgebra linear. Quase todo semestre eu ensino, todo semestre que eu ensino eu boto na prova e regularmente, praticamente, ninguém faz certo. Então, prestem atenção. Pode ser que isso aconteça de novo, mas vamos tentar. Vamos ver assim. Eu estou adotando uma postura assim de ser bem abstrato. Poderia ser um pouco mais, mas considerando que vocês estão fazendo um curso de álgebra linear com sistemas de equações e tal, RN, né? Então eu queria voltar a discutir a questão do sistema de coordenadas, não exatamente o sistema de coordenadas, mas um fato que é o seguinte: a gente tem lá os axiomas de espaços vetoriais e a gente sabe que no plano, você pode pegar um vetor ε1, um vetor ε2, e aí todo vetor V é uma combinação linear de ε1 e ε2. V igual a T1 ε1 mais T2 ε2. Isso basicamente transforma os vetores no R2. Quer dizer, o vetor V vira o par ordenado T1, T2. Se você tem o ε1 e o ε2, você faz T1, ε1 mais T2, ε2, você tem um vetor V. Mas, ao mesmo tempo, todo vetor V pode ser escrito assim. É mais ou menos claro como isso acontece no plano. É claro também que no espaço, os vetores no espaço precisariam de 3 vetores aqui para constituir uma base. E isso é uma diferença. Isso, na verdade, é o que faz a diferença entre o R2 e o R3, porque ele tem todos aqueles axiomas de espaço vetorial que valem nos dois, mas no R2 você tem uma base de 2 elementos, no R3 você tem base de 3 elementos. Parece óbvio, né, que toda base de R2 tem que ter 2 vetores, embora quaisquer dois, não pode ser quaisquer dois, se eles estiverem alinhados não serve. Mas também qualquer base de R3 deve ter 3 elementos. Mas a gente tem espaços, vamos dizer, quando você pensa assim, o R5, e no R5, R5 são, os objetos do R5 são caras assim, né? E eles têm algebricamente uma maneira, uma soma, uma multiplicação por escalar, que convertem o R5 num espaço vetorial, e a gente passa a pensar os elementos de R5 como flechinhas. E também é claro, né, que no R5 a gente tem, né, o E1. Vou desenhar eles em pé aqui. 1, 0, 0, 0, 0. O E2, que é 0, 1, 0, 0, 0, etc. O E5, que é 0, 0, 0, 0, 1. Esses caras, claramente, constituem uma base do R5, né, porque qualquer
x1, x2, x3, x4, x5 é x1 vezes E1, mais x2 vezes E2, mais x3 vezes E3, mais x5 vezes E5. Então, bom, é como dizer assim, os vetores do plano são um espaço de dimensão 2, o R5 é um espaço de dimensão 5. Mas quem garante que realmente qualquer base do R5 vai ter 5 elementos, qualquer base dos vetores no plano, ou, de maneira geral, se você tiver um espaço vetorial, né, imagina assim, você tem E, é um espaço vetorial. É um conjunto que tem lá aquelas operações com aquelas propriedades. E aí imagina que aqui você tem ε1, εn, elementos de E, de maneira que se você pegar a aplicação de Rn em E, que leva T1, Tn em T1 ε1 mais Tn εn, isso seja uma bijeção. E sendo uma bijeção, ela ainda vai ter claramente, né, quando você fizer S1 Sn levar em S1 ε1 mais Sn εn, por exemplo, se você somar aqui o T1 mais, quer dizer, S1 mais T1, Sn mais Tn, ele vai, pela maneira como isso foi definido, em S1 mais T1, ε1 mais Sn mais Tn, εn, que é a soma desses dois aqui. Então, você pode somar aqui e trazer para cá, ou trazer os dois para cá e somar aqui. E também, se você fizer a multiplicação por um número, lambda qualquer, tanto faz multiplicar primeiro e depois trazer, ou trazer e depois multiplicar. Então, isso garante que essa operação, ela preserva, essa função, ela preserva as operações. Mas, se além disso, a gente diz que esse cara daqui é uma base, se isso aqui é uma bijeção. Porque sendo uma bijeção, significa que cada elemento de E tem um único código T1, Tn, que decifra ele, quer dizer, que diz quem ele é. Mas você tem, vamos dizer, é como se você dissesse assim, ó, esses caras aqui são uma chave que permite a você, dado um V qualquer, você pegar esse cara daqui, ou dado uma, mais facilmente pensar assim, né? Isso é uma chave que está escrito, dado uma N-upla, você sabe qual é o vetor que corresponde a essa N-upla. E não tem vetores, não tem duas N-uplas para o mesmo vetor. E todo vetor tem uma N-upla. Então, isso significa esse cara aqui ser uma base. E a questão se o espaço tem uma base de N elementos, será que toda a base do espaço tem N elementos? Uma garantia. Isso é um resultado que é verdadeiro, é relativamente simples, é fundamental, e que a gente pode demonstrar sem recorrer a sistemas lineares, sem nada. Eu queria... É isso que eu queria discutir aqui com vocês. Tem duas, quer dizer, uma base, desse cara daqui, vai ser, eu vou chamar de uma base de E, e aí tem um erro usual, né? Em vez de chamar esse conjunto de vetores de uma base, você vai tender a chamar cada um dos caras de base, dizer que eles são bases. Não, eles são elementos da base, a base é o conjunto. Né?
Bom, para esse cara ser uma base de E, tem duas coisas importantes. Né? Primeiro, todo elemento de E é combinação linear significa isso, né? Que V, todo elemento V de E, quer dizer, isso aqui significa existe um T1, Tn, Rn, tal que V igual a T1, ε1, mais Tn, εn. E a segunda coisa é que essa combinação linear é única. Então, a combinação linear descrita em 1 é única. Né? Significa que se S1, ε1 mais Sn, εn igual a T1, ε1 mais Tn, εn, isso implica que S1 igual a T1, Sn igual a Tn. Tá? Isso aqui tem tem uma maneira equivalente de ver isso, que é mais ou menos... quando eu falei de base, né, no vetores no plano, eu disse, os caras têm que estar assim, não podem estar assim. Um não pode ser múltiplo do outro. Ou no espaço, eles têm que estar assim. Um não pode ser combinação linear dos outros. Então, isso aqui é equivalente... você dizer o seguinte, que nenhum desses épsilons é combinação linear dos demais. Bom, primeiro, é claro, se o epsilon i for igual a T1, ε1 mais Ti, εi mais Tn, εn, esse chapéu aqui é o chapéu análogo do manto da invisibilidade do Harry Potter. A diferença é que aqui você está vendo o cara, mas ele não está aqui. O manto ele está, mas você não vê. Então aqui, quer dizer, que esse cara é a combinação linear dos outros. Então, claramente, né, o epsilon i está associado ao T1, 0, Tn, quer dizer, esse cara escreve o epsilon i, e ele também está associado a 1, 0, 0, porque 1, 0, 0, aliás, 0, 0, 1 aqui, assim. E claramente essas duas N-uplas são diferentes, porque essa tem 0 na posição I e essa tem 1 na posição I. Então, se por acaso um deles fosse combinação linear dos outros, a propriedade 2 não valeria. E também, se a combinação não for única, imagina que essa combinação não seja única. Então, isso aqui significaria que teria uma igualdade aqui com algum desses caras, algum SI diferente do TI. Então, você teria... estou entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que essa propriedade aqui é equivalente a essa daqui. E estou provando a equivalência. Primeiro, estou dizendo que, de fato, se algum desses fosse combinação linear dos demais,
essa propriedade não valeria, e agora eu vou provar que se essa propriedade não vale, algum é combinação linear dos demais. Porque se a propriedade não vale, paguei o que não devia. Mas se essa propriedade não vale, então você tem S1 epsilon1 mais Sn epsilon n igual a T1 epsilon 1 mais Tn epsilon n com algum Si diferente do Ti. Então você pode escrever assim, né? Si epsilon i menos Ti epsilon i igual a T1 menos S1 epsilon 1 mais, vou deixar o cara de chapéu aqui só para sinalizar, Tn menos Sn epsilon n, quer dizer, passei o Ti para cá, passei os outros para cá, e isso daqui é Si menos Ti epsilon i, e esse cara é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, eu divido por ele, quer dizer, multiplico por 1 sobre ele, isso aqui, e aí boto aqui Si menos Ti, e aí eu estou escrevendo o epsilon i como combinação linear dos demais. Então, se isso fosse falso, realmente algum dos caras seria combinação linear dos demais. Na realidade, também isso é equivalente ao seguinte, a você escrever zero como uma combinação, vamos dizer, você escrever zero sem que todos os coeficientes sejam nulos, porque isso aqui, se você passar todo mundo para cá, você teria zero igual a T1 menos S1 epsilon 1 mais Tn menos Sn epsilon n, e aí se esses S não são todos iguais aos T, tem um cara aqui que é diferente de zero. Você estaria escrevendo zero como uma combinação linear em que nem todo mundo é zero. Muito bem. Essa propriedade da unicidade quer dizer, nenhum ser combinação linear dos demais, a gente costuma dizer que se nenhum é combinação linear dos demais, então os vetores são linearmente independentes. Eles são linearmente dependentes se algum se escreve como combinação linear dos demais. Independentes. Então, vou trocar isso aqui para dizer isso. Vou trocar as duas coisas para dizer, primeiro, o epsilon 1 e epsilon n geram o nosso espaço que chamava E, né? O que significa que eles geram que todo vetor de E é uma combinação linear deles. Então, eu posso pegar esses caras e, a partir deles, eu construo todos os outros. E segundo, epsilon 1 e epsilon n são linearmente independentes. Quer dizer, nenhum é combinação linear dos demais. Então, quando eu construo um vetor como combinação linear dos caras, eu sei que não tem outra combinação. De maneira, então, que realmente cada vetor de E é associado a uma N-upla de maneira única. Então, uma base, o cara ser uma base do espaço, significa que ela tem que ter essas duas propriedades. Então, a pergunta é, bom, imagina que eu tenho duas bases do mesmo espaço. Será que elas têm o mesmo número de elementos? Essa é a questão. O que a gente pode mostrar, e é praticamente um algoritmo, é que se você tem um conjunto de vetores que geram o espaço e outro que é linearmente independente,
então os que geram são em maior número, ou tem no máximo, na pior das hipóteses, eles têm o mesmo número que os linearmente independentes. Vou escrever isso aqui assim. Vamos supor o seguinte, né? É um espaço vetorial. Aí a gente tem um conjunto alfa, que é igual a U1, UN. E esse conjunto alfa, vamos supor que ele gera... E um conjunto beta, que é igual a V1, VM, que quando os vetores do conjunto são linearmente independentes, a gente diz que o conjunto é linearmente independente. Então, nessas condições, eu posso dizer o seguinte: se esse cara é linearmente independente e esse gera, o número de elementos desse é menor ou igual do que o número de elementos desse. Tá? Isso implica que M é menor ou igual do que N. Na verdade, para provar isso, a gente prova uma coisa mais interessante, que é o seguinte: a gente pode... Já que esses geram e esses são linearmente independentes, a gente pode escolher M caras aqui. Digamos que esse tem 15 e esse tem N. Então, N é menor do que 15, menor ou igual do que 15. Digamos, 10. M é menor ou igual que 15. Então, aqui tem 10, aqui tem 15. Só que esses 10 são linearmente independentes e esse gera o espaço. Então, eu posso escolher 10 aqui e substituir por esses 10 que estão aqui e continuar gerando o espaço. E isso é um procedimento que a gente faz passo a passo. Então, na verdade, né, eu posso escrever assim, ó, existe gama igual a, escrever assim, epsilon 1, epsilon n, tal que, quer dizer, um conjunto de n elementos, 1, gama gera e 2, beta está contido em gama, que está contido em alfa união beta. É uma maneira meio escrota, né, de dizer, né? Bom, primeiro, esse cara gera, aqui tem n elementos. Só que como beta está contido em gama, então m desses n elementos são de beta, são os elementos de beta. E como ele está contido em alfa união beta, os outros são de alfa. Então, na verdade, eu substituí m dos caras de alfa pelos caras de beta e ainda tendo um gerador. Tá? E entenderam o enunciado? Assim, uma pergunta assim? Vou apagar aqui, vou fazer a demonstração. A demonstração é muito simples, mas ela tem um detalhezinho que é importante no algoritmo, quer dizer, vamos dizer, que faz o algoritmo funcionar. É uma demonstração, mais ou menos como um algoritmo sem bug. Uma demonstração que falha em um caso não é uma demonstração. Bom, então vou apagar isso aqui
e vou pensar o seguinte, ó. Você tem os alfas que geram o E. Eles são uma espécie de, sei lá, Supremo Tribunal Federal, casa, sei lá, são o máximo em E. Né? Então, aqui você tem, né, o V1, o U1 até o N. E eles têm as togas. As togas, eu vou chamar assim de epsilon 1, epsilon N. As togas são, vamos dizer, são N outras variáveis que eu vou usar aqui como artifício. Então, quando eles vão, sei lá, exercer seus poderes de gerar, eles vestem essas togas aqui. Então, chega aqui o V1. Então, aqui o V1, o VN, que são simples mortais e tal, estão aqui e tal. Aí o V1 vai ser o primeiro que vai tentar. O que ele vai tentar? Ele quer entrar aqui e substituir um dos caras. E a gente tem, vamos supor assim, que a gente tem uma rotina que está pronta, que dado um vetor, ela escreve o vetor como combinação linear dos caras aqui. Tá? Quer dizer, vamos dizer, é como se fosse que é meio um sistema linear, é como um negócio que produz a solução num sistema linear. Uma coisa qualquer, um programa assim. Então, vem o V1 e vai se candidatar. Primeira coisa que ele faz, bom, o V1 diz o seguinte, me escreve aí, pô, já que vocês podem escrever qualquer um como combinação linear, então me escreve. Então os caras dizem, não, tá bom, T1, U1, mais Tn, UN. Tem um algoritmo que faz isso. Bom, mas o V1, ele não é zero. Com certeza, ele não é zero, por quê? Porque os caras são linearmente independentes. Então, nenhum deles pode ser escrito como combinação linear dos outros. Tem o detalhe, se for um cara só, mas depois a gente pensa nesse detalhe. Mas, tá? Então, o 1 não é zero. Aliás, o V1 não é zero. Se ele fosse zero, ele era 0 vezes o V2, mais 0 vezes o V3, mais 0... E aí ele era a combinação linear dos demais. Então, o V1 é diferente de zero. Agora, ó, tem uma coisa super simples. Se ele é diferente de zero, tem um cara aqui, um desses três, que é não nulo. Né? Tem aqui vamos escrever um pouquinho mais, um TI UI, mais um TN UN, e esse cara daqui é diferente de zero. Bom, se é diferente de zero, molha, né? Traz esse para cá, o outro para lá, divide por TI, por menos TI. Né? Então, você faz isso, né? Menos TI UI igual a T1 U1. Aqui você bota menos V1 mais TN UN. O TI é diferente de zero, você divide por menos TI, e aí você tem o I igual a menos T1 sobre TI, mais 1 sobre TI VI, V1, menos TN sobre TI, UN. Agora, olha a situação. Se você tem o V1 e mais os outros que não o I, você tira o I, bota no lugar dele o V1. Então, se por acaso aparecer alguém para ser escrito como combinação linear desses caras, né, imagina que chega aqui um vetor V. Então, V é igual a x1, U1, mais etc., mais xi, UI, mais xn, UN. Bom, precisa desses caras aqui. Só que esse cara daqui, você pode pegar e jogar isso aqui. E quando você joga isso aqui, passa a ter só o 1, o 2, o I menos 1, o I mais 1, o N e o V1. Então, você passa a poder construir qualquer vetor V com esses caras que estavam antes, só que saindo o I, o V1 entrando no lugar dele. Então, o V1 disse, ó,
eu posso entrar. Tá? Então, com isso a gente mostrou que o V1 entra. Muito bem, então passa a ser assim, ó, o V1 está aqui. Eu vou começar a usar os épsilons aqui agora. Né? Porque tem uma regra aqui nessa casa que é o seguinte, vamos dizer assim, o último que entrou, todo mundo chega para o lado, e o último que entrou passa a ser o primeiro. Tá? Então, o V1 entrou, agora o V2 quer fazer a mesma coisa, né? O V2, beleza, agora entendi. Né? O V2 chega aqui e diz, bom, o V2 chega aqui e diz, bom, então o V2 vai ser também um certo T1 epsilon 1 mais T2 epsilon 2 mais Tn epsilon n, sendo que esse cara daqui é o V1. Só para a gente raciocinar. Aqui que tem a armadilha, olha só, de novo, tem algum I, tal que o TI é diferente de zero, porque o V2 também é não nulo. Tá legal? É o mesmo raciocínio. Só que tem um problema, porque se esse TI for o T1, vai sair o V1 para entrar o V2. Então, quem garante que não é o T1? Hã? Mas ele pode ser 3V1, ou não, sei lá, né? Ou ele pode ser igual ao V2, né? Quer dizer, ele pode ser igual ao não sei, sei lá, não sei. Mas por que ele... se eles são linearmente independentes, o que vai acontecer? Sim, o V2 não pode ser um múltiplo do V1. Tudo bem. Oi. Não, não está escrito aqui que ninguém é base. Está escrito, vamos ler o que está escrito. Alfa é um conjunto que gera E. Tá? Vamos dizer, se a gente tivesse em R2, podia ser um conjunto assim, ó, com 4 vetores. Então, qualquer vetor de R2 eu posso escrever como combinação linear desses 4. Nem preciso dos 4, mas posso. Pode ser uma base, mas eu não sei se é, não necessariamente. Tá? Então, eu só sei que ele gera o espaço. Então, quando chega um vetor aqui, eu sei que ele é combinação linear dos caras daqui. Tá? Pode ser que tenha um certo desperdício aqui. Esses caras aqui são vetores comuns, só que eles são linearmente independentes. Nenhum deles é combinação linear dos demais. Hã? Eles estão no espaço E. Todo mundo está no espaço E. O espaço E é tudo que existe aqui. Tá? Então, o primeiro passo foi simples. Chegou o V1, ele é combinação, já que esse cara gera, ele é combinação linear desses caras. E como ele não é nulo, porque os vetores são linearmente independentes, então tem algum T diferente de zero, você faz troca, manda um para o lado, outro para o outro e tal, e chega à conclusão que você pode botar o V1 no lugar de um certo I aqui. Porque com o V1 e os demais, você recupera esse I que você tinha perdido. Agora a ideia é fazer a mesma coisa com o V2. O V2 chega aqui
e tem algum T aqui que é não nulo, porque o V2 também é não nulo. Então, ele pode entrar no lugar do cara correspondente aqui. A minha objeção é só o seguinte, ele pode entrar, mas quem garante que ele não vai entrar no lugar exatamente do V1 que tinha acabado de entrar? Entendeu? Porque esses caras que estão querendo formar uma nova patota, entendeu? É mais ou menos assim, diz, esses caras aqui são todos os escrotos corruptos, não sei o quê, e aí vamos entrar os novos corruptos no lugar deles e tal. Então, vamos dizer, mas o V1 conseguiu entrar, mas a ideia não é ele sair para o V2 entrar, é ele ficar e o V2 entrar no lugar de um outro. Olha só, para o V2 poder entrar no lugar de um outro, o que precisa é que algum desses caras aqui seja não nulo. Até pode ser que esse aqui seja não nulo também, por que não? Mas é preciso que algum desses seja não nulo. Então pode ser Simétrico? simétrico, porque a soma dele daria zero. Não, tudo bem. Tá, esse aqui não pode dar menos esse, você está dizendo. Tudo bem, mas pensa simples. Pensa simples. O que aconteceria se todos os três aqui fossem nulos? Todo mundo aqui é zero. O que você está lendo aqui? V2 é um múltiplo do V1. Então, eles não são linearmente independentes. Entendeu? Então, com certeza, algum desses caras é não nulo. Quer dizer, não é que a questão é assim, se você pegar o primeiro cara, o primeiro T que aparecer não nulo, pode ser que seja o T1. A menos que você tivesse posto ele. Também você pode fazer assim, né? Pode fazer o seu. Eu agora acho que vou até mudar o algoritmo. Não, você bota esse cara no fim e pega o primeiro não nulo que aparecer aqui, porque com certeza vai ter algum. Senão o V2 seria múltiplo do V1. Tá? Então tem um cara. Então você pode fazer a troca. Na verdade, imagina que você fez, né? E que você tem aqui, né, o V1 até um certo VK, e aqui você tem os outros, tem os U's. E aí você quer botar o VK mais 1. Então, é a mesma situação, né? Vamos inverter o nosso algoritmo. Entra aqui o VK mais 1. E ele é igual. Bom, para escrever aqui fica mais fácil assim. T1, ε1, mais TK, εk, mais TN, εn. Só que esse daqui é o V1, esse daqui é o VK menos 1, e aqui você tem os U's. Então, o que você precisa, de novo? Que algum dos T's daqui seja não nulo. Se algum desses T's for não nulo, você pega ele e troca. E, de novo, se todos os T's aqui forem nulos, o VK mais 1, aliás, eu botei, estava certo, né? Era VK menos 1, VK. Não, o VK mais 1 vai ser combinação linear do V1 até o VK. Então, é isso que garante. Então, tem esse detalhe que é super importante, porque se você não atentar para ele, mas você está programando isso, faz exatamente assim. Aí você diz, bom, escolhe o primeiro T. Não, você tem que escolher um. Então, natural, vou escolher o primeiro T não nulo. Só que se você escolher o primeiro T não nulo, você pode quebrar a cara, seu algoritmo não vai funcionar. Então, na verdade, você tem que garantir, você pega o primeiro T acima de K,
e você sabe que esse cara existe. Então, o que acontece com isso? Você vai substituindo um a um, todos vão entrando. Se o M for menor que N, entram todos. Né? Porque cada vez que entraram K, o K mais 1 entra. Poderia acontecer do M ser maior que N. Aí entrou o enésimo aqui e ainda sobrou gente. Mas aí você teria, né, epsilon 1, epsilon N, e esses caras aqui seriam V1 até Vn, e ainda sobraria o Vn mais 1. E aí o Vn mais 1, só que a cada passo eu sei que esses caras geram espaço. Então Vn mais 1 seria a combinação linear desses caras, contrariando a hipótese de que eles são linearmente independentes. Então não pode ser o N maior que M. Tá? Entenderam isso? Faltou muita gente hoje, vocês podem explicar para os colegas para treinar para a prova, que vai cair isso. Já que eu avisei, você é implacável na correção. Errou. Não tem direito de errar isso. Agora, isso garante que duas bases do espaço vetorial têm o mesmo número de elementos. Porque, olha só, se são duas bases, alfa e beta são duas bases, então alfa gera e beta é linearmente independente. Então M é menor ou igual que N. Mas também beta gera e alfa é linearmente independente. Então N é menor ou igual que M. Então isso garante um monte de coisa sobre o espaço vetorial. O Strug, que eu acho que é um engenheiro, ele chama de teorema fundamental da álgebra linear, um teorema que vocês vão ver lá na frente, mas o fundamental é isso. Tudo repousa, tudo está em cima de tudo que é algébrico em álgebra linear. Tem outros teoremas, teorema espectral, SVD e tal, que precisam de um pouco mais do que álgebra. Mas, então vamos... Bom, eu enunciei o lema, demonstrei. Vocês entenderam mesmo? Hã? Tá beleza? Posso... Então sobrou muita aula. Que horas são? Hã? 1h55, ainda temos muita aula, né? Bom, consequências disso, né? Vamos dizer assim, teorema, né? Se é assim, e epsilon 1, epsilon n é base de E. Então, bom, primeira coisa, toda base de E tem elementos. Segundo, repare o seguinte, esse cara aqui é uma base E, então ele é linearmente independente e gera E. Se eu pegar outros N caras que forem linearmente independentes, então pelo meu lema eu posso colocar eles no lugar desses e continuar gerando. Então eles são uma base, porque já eram linearmente independentes e geram. Então, todo subconjunto de E, todo subconjunto Li de E com N elementos
é base de E. Terceiro, se eu tiver N caras que geram E, imagina assim, eu tenho o 1, o N geram E. Bom, é só uma observação assim, se eles não forem linearmente independentes, é porque algum deles é combinação linear dos demais. Digamos que o N é combinação linear dos outros. Então, se eu jogar o N fora, pela janela assim, vai continuar gerando, porque os anteriores, se eu precisar gerar alguém, os anteriores reconstituem o N e geram qualquer um. Então, se eles geram e são N, se eles não forem linearmente independentes, então teria um conjunto de N-1 geradores de E. Mas não é possível, porque eu já tenho N que são linearmente independentes. O ε1 e o εn são linearmente independentes. Então, eu não posso ter N linearmente independentes e gerar com N-1. Então, também, se eu pegar todo o subconjunto de N elementos que gera E, é base de E. O que mais eu posso dizer? Bom, também, assim, se eu pegar caras linearmente independentes, eu posso completar até virar uma base. Na verdade, ó, pensa assim, imagina que eu tenho 15 caras que geram o meu espaço, só que eles não são linearmente independentes. Então, um é combinação linear dos outros. Eu pego esse cara e jogo fora. Se o que sobrou não for linearmente independente, é porque tem mais um que é combinação linear dos outros. Eu jogo fora. Como eu não posso passar de zero, tem uma hora que acabou, eles vão ter que ficar linearmente independentes e eu tenho uma base. Então, todo conjunto que gera o espaço, se tiver um conjunto, estou falando de conjuntos finitos, contém uma base. Então, isso eu posso botar aqui também, né? Agora, o nosso lema é particularmente importante no caso contrário, quer dizer, se você tem um conjunto linearmente independente, imagina que ele não gerasse, né? Estou aqui no espaço, tenho esses dois caras aqui, não geraram o espaço. Aí eu pego, tem um cara, não precisa ser perpendicular, um cara aqui que não é combinação, está assim no espaço, né? Não é combinação linear desses dois. Então eu acrescento ele. Aí, primeiro que ele, vamos dizer, tem que provar, mas não é difícil, provar que esses três vão continuar sendo linearmente independentes. Aí, se não gerar o espaço ainda, você tem mais um e você vai aumentando. Só que para baixo tem o zero, para cima não tem nada. Então, você poderia ir aumentando indefinidamente. Por exemplo, se você pensar o espaço dos polinômios, pensa o conjunto dos polinômios. Polinômios você tem assim, você tem o 1 é um polinômio, mas o x não é gerado pelo 1. Aí as combinações lineares de 1 e x são os caras do primeiro grau, mas tem o x2, mas tem o x3, mas tem o xn e sempre tem mais um. Então, esse conjunto dos polinômios, ele não tem uma base finita, não tem um conjunto finito de geradores.
Mas quando você garante que o seu espaço já tem uma base de n elementos, aí você sabe que você vai aumentando o conjunto linearmente independente e ele de n não passa. Na verdade, você já sabe que você pode completar ele acrescentando caras daqui. Então, todo subconjunto linearmente independente está contido numa base. Tá? Então, a gente tem todas essas... Aqui tem o detalhe que, na verdade, mais, né? Esse cara daqui você pode acrescentar os caras daqui. Então, isso é crucial. Isso distingue os espaços vetoriais de dimensão finita. Existe, como eu falei, os polinômios são um espaço vetorial que não tem dimensão finita. Não tem um conjunto finito de geradores. Tem uns detalhes assim. Agora tem uma coisa, vê se vocês entenderam, que eu quero falar de uma outra coisa ainda. Beleza? Certo? Porque tem um detalhe interessante que é o seguinte: se o espaço tiver um produto escalar, eu chamei a atenção para o fato que quando tem um produto escalar é muito bom você ter uma base de vetores ortogonais. Será que se ele tem um produto escalar, tem uma base de n elementos, será que ele tem uma base ortogonal? Então vou também discutir isso rapidamente. Essa é uma hora para a gente ver se a gente entendeu a coisa da projeção. Então, imagina que a gente tem assim, né? V1, Vn, base de E. E E tem produto interno. Como é que a gente constrói uma base ortogonal? Deixa eu pensar assim. Tá? Vamos fazer assim, em R2, imagina assim, ó, você tem aqui o V1 e tem aqui vou botar o V2 menorzinho aqui, V2. Eu diria o seguinte, ó, vamos fazer uma base, a gente pode fazer até os vetores unitários e 2 a 2 ortogonais. Minha proposta é assim, vamos começar como o V1, já que a gente não tem outra referência, vamos pegar o V1 e ele vai ser o primeiro vetor, ou ele dividido pela norma dele. Então, digamos assim, a gente faz o epsilon 1 igual a 1 sobre norma de V1, V1. Então, está aqui, epsilon 1. E agora, o epsilon 2? Bom, o epsilon 2, claro que a gente quer ele aqui, né? Como é que a gente acha o epsilon 2, assim, abstratamente, sem coordenadas, não tem, usando o produto escalar? Hã? Sim, tem que dar zero. Ó, uma coisa que eu sei é projetar. Eu sei achar esse cara daqui. Esse aqui eu sei achar. Se eu achar esse, eu acho esse.
E esse é o cara, né? Porque ele é perpendicular. Tá certo? Tá legal? Então, ó, como eu botei o epsilon unitário, claramente eu vou ter que fazer o seguinte, ó, esse cara daqui é V2 escalar epsilon 1, epsilon 1. E esse daqui é V2 menos V2 escalar epsilon 1, epsilon 1. Legal ou não? Quer dizer, eu posso chamar esse cara daqui de V2 barra, esse daqui de U2, e aí eu faço epsilon 2 igual a 1 sobre norma de U2, U2. Aqui tem duas coisas que tem que funcionar. A primeira é, eu entendo isso perfeitamente e sou capaz de apostar o que for, que esse cara daqui vai ser unitário e perpendicular a esse. Segundo, eu tenho que ser capaz de demonstrar isso. Fazer a conta. É claro que se eu mostrar que o 2 é perpendicular ao epsilon 1, o epsilon 2 vai ser perpendicular ao epsilon 1 e vai ser unitário também. Mas o 2 perpendicular ao epsilon 1 provei na aula passada, justamente. Né? Provei que quando eu projeto aqui, esse cara que sobra é perpendicular. Quer dizer, se eu fizer V2 menos V2 escalar epsilon 1, esse cara daqui é o meu U2, fizer escalar o epsilon 1, isso aqui vai dar V2 epsilon 1 menos V2 epsilon 1, que é esse número aqui, vezes epsilon 1, epsilon 1. Como esse cara daqui já é 1, isso daqui dá 0. Tá? Importante isso aqui pelo seguinte, ó. Isso aqui a gente está fazendo abstratamente, só usando as propriedades. Então, não importa se você está em Rn, se está em R10, em R15, ou com o produto escalar tal, ou se você mudou o produto escalar, lá com as probabilidades, ou se está usando o produto escalar da integral. Em qualquer situação isso é verdade. E a demonstração é sempre essa. Numa situação concreta, você pode se enrolar. Imagina, quando você está em Rn, você bota coordenadas, e aí você faz aquela maçaroca de conta, você olha para aquilo e diz, caralho, aqui é abstrato, mas praticamente não tem como errar. Você faz a conta que tem que fazer e dá certo. Tá legal? Bom, esse é o primeiro passo. O passo seguinte, né? Imagina que a gente tivesse em R3. Aliás, tem um videozinho. Eu botei lá não sei se vocês viram, botei na página do curso uma coleção de videozinhos. Eu não acho assim que se você só olhar aqueles videozinhos você vai aprender tudo, mas se você... digamos que você vem à aula, mas, eu não vou assistir essa aula de novo, mas se você vier a aula e assistir os videozinhos, eu acho que você dá. Então, tem um videozinho que é o seguinte, imagina agora que nós estamos em R3, né? Então, você tinha aqui o epsilon 1, construiu o epsilon 2, e aí está aqui o plano do epsilon 1 e epsilon 2, eles são perpendiculares, aqui assim, nesse plano. E aí tem um vetor
né, o seu V3 está aqui. Então a ideia, ó, é que você pega o V3 e projeta aqui nesse plano. Tá? E aí você tem aqui o V3 barra. E o que você quer é esse aqui, né? O 3 igual a V3 menos V3 barra, que deve ser perpendicular ao plano. Bom, tudo bem, mas como é que a gente vai fazer isso, né? Para fazer o U3, eu preciso do V3 barra, mas eu não tenho V3 barra. Tá legal? No primeiro caso, eu tinha lá eu tinha aqui o V1, tinha aqui o V2, e aí eu já sabia projetar esse cara. Agora, como é que eu projeto esse cara aqui? Eu sei fazer o seguinte, ó, eu sei que o meu V3 barra, ele está no plano gerado pelo ε1 e o ε2. Então, ele é igual a um certo T1 ε1 mais T2 ε2. E como esses dois caras são perpendiculares, eu posso dizer o seguinte, ó, que se eu fizer V3 barra escalar ε1, eu tenho T1 ε1 ε1 mais T2 ε2 ε1. E esse cara é zero. Então eu tenho que o T1, vou botar assim, T1 é igual a V3 barra escalar ε1 sobre ε1 ε1. E da mesma forma, né, o T2 vai ser V3 barra ε2 sobre ε2 ε2. Nessa altura eu nem vou perguntar se está todo mundo entendendo. Vou perguntar assim, quem está tentando entender, está conseguindo? Ó, eu estou olhando para a figura, fazendo a figura. Tem os dois caras perpendiculares aqui, tem esse terceiro cara aqui, que não é perpendicular a eles. Então eu quero projetar, porque aí esse projetado aqui, esse menos o projetado, dá um cara que é perpendicular ao plano. Ah, imagina isso, tem um plano, aí tem um vetor assim, eu projeto ele no plano, ele menos o projetado é perpendicular ao plano. Então eu preciso desse cara daqui para poder fazer a diferença. Eu tenho V3, eu preciso V3 barra. Bom, V3 barra é uma combinação linear desses dois que é dada assim. Só que, obviamente, não resolve, né? Porque eu preciso do V3 barra para fazer essa conta e eu não tenho V3 barra. Né? Só que, repare o seguinte, ó, o V3 barra é o V3 menos o U3. Tudo que eu sei do U3 é que ele é perpendicular aqui. Então, se eu substituir, se eu disser assim, ó, V3 barra igual a V3 menos o 3 e jogar aqui, o 3 é perpendicular a esse plano. Então, ele é perpendicular ao ε1, ao ε2, a qualquer vetor do plano. Então, para ter o produto escalar do V3 pelo V3 barra pelo ε1, eu posso botar só o V3. Entenderam isso? Aqui, ó.
Se eu fizer V3 escalar ε1, o V3 é V3 barra mais o 3 escalar ε1. Quer dizer, V3 escalar ε1 é igual a V3 barra mais o 3 escalar ε1. Isso é V3 barra ε1 mais o 3 ε1. Só que o meu U3 é perpendicular ao plano, então é perpendicular ao ε1. Isso aqui é zero. E mesma coisa com o 2. Então, em vez de botar aqui o V3 barra, eu boto o V3 que eu tenho. Tá? Então, aqui eu simplesmente, ó, escrevi isso daqui é igual a V3 ε1 sobre ε1, ε1. Isso é igual a V2 ε1 sobre ε1, ε1. E aí, se eu fizer o meu U3 igual a V3 menos V3 barra, ele é perpendicular. Eu tenho que fazer a conta para provar que é. Estou dizendo que é. A figura diz que é. Tá certo? Vamos dizer, se tudo que eu estou pensando aqui é verdade, esse cara daqui, né, V3 menos V3 barra, que é o U3, foi feito para ser perpendicular. Hã? Aqui é ε2, é. Não precisa perguntar, não, pode dizer que está errado. Aqui, eu não vou ficar chateado, não. Vou até ficar... Se você disser que está errado, é bom porque eu não preciso nem verificar, eu já acredito em você, eu já boto. Se você perguntar, porra, será que... Hã? Aqui? V3 aqui também, né? V3, ε2. Agora está tudo bem. Tá. Então, a minha ideia é assim, eu fiz a geometria, ela parece estar toda certinha, isso tem que dar certo. Né? É a situação assim, você faz a geometria e diz, agora é só fazer a conta que... Né? Se eu pegar V3 menos V3 barra e multiplicar escalarmente por ε1 ou por ε2, tem que dar zero. Quer dizer, eu posso simplesmente apagar tudo isso aqui e dizer assim, V3 menos T1 ε1 mais T2 ε2 escalar ε1 ou escalar ε2 tem que dar zero. Então, repara que tem uma certa simetria mesmo, né? Porque se você fizer com ε1, isso vai dar V3 ε1 menos T1 ε1, que é igual observa que aqui eu fiz uma coisa que eu não precisava, né? Porque isso aqui, se fosse ortogonal, quer dizer, se eu pegasse o ε1 e o ε2, e às vezes é melhor, às vezes computacionalmente, não é bom você dividir pela norma do cara e tal, e é melhor você deixar ele com a sua norma original. Então aqui podia ser que esses dois caras fossem só ortogonais, mas como eles são unitários aqui na minha construção, eu estou fazendo... não estou preocupado em botar no computador, para mim tanto faz se deu uma margem pequena, grande. Então isso aqui é 1. Então, na verdade, aqui, ε1 é 1, e o V3 escalar ε1
é exatamente o T1. Então, isso daqui vai dar 0. E se fosse escalar ε2, o ε1 escalar ε... Porque aqui, o que aconteceu? O ε2 e ε1 deu 0. Se eu botar o ε2 aqui, o ε1 e ε2 dá 0 e fica ε2 e ε2. Então, a conta é essa. Agora tem o momento em que você vai extrapolar isso para a dimensão mais alta. Entendeu? Quer dizer, a situação agora é assim, ó. Imagina que você tem esses caras aí e você construiu o ε1 até o εk. Quer dizer, esses caras são... vamos ver, esses caras entram no lugar do V1 até o VK aqui. Tá? Eles geram o mesmo espaço que o V1 e o VK. Não é? Porque o ε1 está colado no V1. O ε2 está no plano gerado pelo V1 e pelo V2. Está substituindo o V2, na verdade. O ε3 substitui o V3 e assim sucessivamente. Então, agora imagina que você tem isso. Agora, então, esses caras aqui são combinação linear de V1 e VK. Né? E são 2 a 2, são unitários e 2 a 2 ortogonais. Aí você pega o VK mais 1. E faz o mesmo desenho. Ó. Bota aqui o espaço, aqui você tem o ε1 até o εk. E aqui você tem o VK mais 1. Primeira coisa, o VK mais 1 não está nesse espaço. Por quê? Porque esses caras são combinações lineares dos K primeiros. Então, se ele fosse combinação linear desses caras aqui, ele seria combinação linear dos K primeiros. Tá pegando na geometria, na álgebra, tá já óbvio. Eu tô querendo construir a minha base. Então, eu peguei o primeiro, o segundo, o terceiro, e agora, em geral, vai ser isso aqui, ó. Eu tenho K caras aqui e tenho esse VK mais 1. A primeira, o que eu vou fazer? Eu vou projetar ele aqui e vou fazer a mesma coisa. Para projetar ele aqui e ter esse cara, primeiro é preciso que ele não esteja nesse espaço. Então, a minha construção, ela é tal que cada vez que eu construo K vetores, eu usei os K primeiros daqui. Então, quando eu pego o Késimo primeiro, ele não pode ser combinação linear desses, porque senão ele seria combinação linear desses. Então, quando eu projetar, esse cara daqui é uma combinação linear desse e não é esse. Então, essa diferença aqui é não nula. Isso é importante. E eu vou dizer que esse cara aqui, que vai ser o VK mais 1 barra, o que vai ser o VK mais 1 barra? Bom, ele vai ser T1 ε1 mais TK εk. E cada TI vai ser VK mais 1 barra escalar εi só, né? Tá? Porque eu multiplico por εi dos dois lados, dá 0 tudo, menos εi escalar εi, que é 1, porque eles são unitários. Então, vai dar isso aqui. E como esse cara daqui, digamos que vai ser o K mais 1, é perpendicular aqui, eu multiplicar esse pelo εi é a mesma coisa que multiplicar esse pelo εi. Quer dizer, isso daqui vai ser VK mais 1 escalar εi.
Então eu digo, bom, então o meu VK mais 1 barra é igual, bom, é isso aí. Então, esse é um momento importante pelo seguinte, eu estou pensando geometricamente em dimensão maior que 3. Tá? Eu estou fazendo, para a dimensão 3, eu enxergava, projeto, vejo lá e tal. Agora, para a dimensão maior do que 3, eu estou fazendo a mesma figura, mas, na verdade, eu estou me fiando que essa mesma figura me dá a mesma álgebra. Quer dizer, o fato de ter aqui mais do que 3 vetores não modifica a minha conta, porque a minha conta vai ser o quê? Eu vou fazer o K mais 1 igual a VK mais 1 menos VK mais 1 barra. E eu tenho que provar que o K mais 1 escalar epsilon I é igual a 0 para todo I, de 1 até K. Então, é só fazer de novo a mesma conta, né? Quer dizer, eu apago aqui, olho para isso e digo, bom, isso escalar isso vai dar VK mais 1 escalar epsilon I menos VK mais 1 barra, que é isso aqui, escalar epsilon I. Quando eu multiplico isso por epsilon I, dá 0,000 TI, porque epsilon I é 1, 0,00. Então, isso daqui dá TI. Mas isso aqui é exatamente o TI. Então, isso daqui é 0. Quer dizer, isto é isso que é 0. Então, esse meu UK mais 1 é perpendicular a todos esses. E ele é não nulo porque o meu VK mais 1 não era a combinação linear desses caras. Então, eu posso fazer, né? Então, isso aqui vale, e vale que o K mais 1 é diferente de 0. Então, eu posso fazer epsilon K mais 1 igual a 1 sobre o K mais 1 em norma, o K mais 1. E com isso eu provo que se eu tenho uma base num espaço vetorial que tem produto interno, a partir dela eu construo uma base de vetores unitários e 2 a 2 ortogonais. E tem um processo, quer dizer, é um processo algorítmico de construir essa base. Você pega o primeiro cara, pá, construir o késimo, você constrói o késimo primeiro, então tem um algoritmo que faz isso. Isso vai se chamar em álgebra linear, no curso de álgebra linear vai se chamar decomposição QR. Mais ou menos isso aqui. Então, isso vai... vamos dizer, isso é um algoritmo abstrato que se transforma num algoritmo com matrizes. Então, vamos dizer, a gente pode, vamos dizer, ter esse processo de construção é um processo de Gram-Schmidt, que constrói a partir de uma base qualquer, uma base ortonormal. Quer dizer, ele é vamos dizer, esse processo pode ser resumido assim, né? Epsilon 1 igual a 1 sobre norma de V1, epsilon K mais 1 é igual a 1 sobre UK mais 1, UK mais 1, onde UK mais 1 é igual a VK mais 1 menos VK mais 1 barra, e VK mais 1 é igual
a somatório de I igual a 1 até K, de VK mais 1 barra. Foi o que a gente acabou de fazer. Então, o processo de Gram-Schmidt constitui-se nisso, né? Você tem a base, você constrói o primeiro cara da base, tendo K caras da base, você constrói o VK mais 1 barra assim, o K mais 1 assim e o Epsilon K mais 1 assim. Na verdade, está claro que o algoritmo é assim, né? Essa parte aqui você faz primeiro esse, depois esse, depois esse. Que horas são? Vou falar mais. Hã? 2h33? Caramba, eu vou acabar o curso hoje, então. Essas ideias abstratas, elas podem, vamos dizer, tem situações em que você, para explicar as coisas, você precisa um pouco das coisas abstratas. Mesmo, vamos dizer, vocês já aprenderam a resolver sistemas lineares? Na 7ª série aprenderam, agora aprenderam de novo. Não foi isso. Não, então, agora estou sabendo mesmo, né? Tem um exemplo em sistemas lineares de um espaço vetorial que aparece e ele não vem com base. Quando você está resolvendo, né, você está em Rn, em Rm, e você tem uma matriz A é uma matriz, quer dizer, M por N, então você tem aqui A11, AM1, A1N, AMN, né? Você multiplica isso aqui por x1, xn e obtém y1, ym. Então, por trás dessa matriz, você tem uma transformação de T de Rn em Rm, que pega esse vetor e transforma nesse. E você tem um subconjunto, que é o N, é igual ao conjunto dos X pertencentes a Rn, tais que essa T de X é igual a zero. Quer dizer, são os caras que você bota aqui e dá zero. São as soluções do sistema homogêneo. Isso é conhecido como núcleo da transformação linear. Esse cara daqui, ele está dentro de Rn, mas ele é um espaço vetorial. Porque, olha só, se você pegar um cara, tá certo? Se você multiplicar aqui, essa matriz aqui de A, né? Faz A vezes X dá zero. Pega um outro cara, A vezes Y dá zero. Então, se você fizer A vezes X mais Y, como isso dá AX mais AY, quer dizer, quando você multiplica a matriz pela soma de dois vetores, você pode multiplicar pelo primeiro, somar, multiplicar pelo segundo. Então, a soma de dois elementos de N, quer dizer, se você tiver X e Y estão em N, então X mais Y está em N. Claramente também, né, A de TX vai dar zero. Então, TX isso também implica que TX está em N. Então, se você pensar nesse subconjunto de Rn,
pensar ele com as operações de Rn, ele é um espaço vetorial, porque a operação não tira ninguém de dentro dele. Então, você pode pensar essa operação como associando a cada elemento de N um elemento de N. Quer dizer, a cada dois elementos de N, um elemento de N pela soma, e se você tem um escalar e um elemento de N, você multiplica e dá um elemento de N. Ele é um espaço vetorial. Se fosse em R3, o que pode... Vamos dizer... Se for em R3, você está numa situação assim, ó. Você tem... Vamos fazer de R3 em R2. A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33. Aí multiplica por X1, X2, X3 e dá aqui um Y1, Y2. Tá? Aliás, desculpa, tem uma linha a mais aqui. Isso aqui é o seguinte, ó, tem uma transformação que pega x1, x2, x3, leva aqui em y1, y2, leva o R3 no R2. Aqui claramente, ó, se você está levando uma coisa tridimensional numa coisa bidimensional, você vai perder alguma dimensão, isso não vai poder ser bijetivo. Tá? Na verdade, o que vai acontecer? Aqui você tem o E1, o E2 e o E3. Aí eles vão cair aqui, ó. A vezes E1, A vezes E2, A vezes E3. São três vetores em R2. Eles não podem ser linearmente independentes. Então, um deles tem que ser combinação linear dos outros dois, e o espaço é gerado, embora, vamos dizer, seja gerado pelos três, é gerado por dois aqui. Então, você tem alguma perda daqui para cá. Se for assim, você estava com 3 dimensões, você perdeu, passou para 2. Tipicamente, o que você vai ter aqui são retas. Você tem uma reta, que são os caras que são levados em zero. Pode até acontecer desses 3 caras, em vez de eles estarem assim, eles podem estar os 3 assim. E aí você está levando um espaço tridimensional numa reta. E você vai ter que ter planos aqui que são levados ali. O que diz isso é esse cara daqui. Esse cara são os caras que são levados em zero. Ele é um subespaço vetorial, mas o que eu quero destacar é o seguinte, ele é um espaço vetorial. Ele está dentro do Rn, ele é um espaço vetorial, mas eu não tenho, ele não veio com uma base de fábrica. Eu não sei quem são os caras que eu... Né? Um cara daqui é combinação linear de que vetores? Eu não sei, não tá escrito aqui. Eu só sei, mas eu posso dizer que tem uma base. Pelo que eu vi hoje, ó, ou esse cara só tem o zero, e aí tudo bem, ele é um espaço trivial. Se ele tiver um vetor diferente de zero, esse vetor é candidato a ser uma base dele. Se tiver um outro vetor que não é múltiplo desse primeiro vetor, esses 2 vetores podem formar uma base. E eu posso ir aumentando. Só que eu sei, como esse cara está contido em Rn, eu não posso ter mais do que n vetores linearmente independentes aqui. Então, eu posso ir aumentando, mas uma hora para. Ele tem um número k aqui, que é a dimensão desse cara. Isso é absolutamente... o que garante isso é o teorema que a gente tem. Mas tem mais, vamos dizer, tem mais coisas que a gente pode ver aqui. O Hamid já falou de transformação linear por trás do sistema, né? Mas falou de sistemas. Então, vamos olhar
Então, a ideia aqui é olhar o sistema linear pela transformação. Vamos começar de R2 em R2, assim, para ficar mais simplesinho, né? Pega uma matriz 2 por 2. Já falei nisso, eu vou falar de novo. Eu posso olhar para isso aqui e dizer, ó, A11, A21, A12, A22 vezes x1, x2 significa x1 vezes A11, A21 mais x2 vezes A12, A22. Esse cara daqui eu posso chamar de ε1, esse aqui de ε2. E desenhar a seguinte coisa, está aqui o x1, x2, e aqui está o y1, y2. Eu tenho uma transformação, vou chamar essa matriz aqui de A. Eu tenho a transformação que está levando cada x1, x2, que está em R2, ele está sendo levado no y1, y2, que é igual a A vezes x1, x2, que também está em R2. Então, a transformação daqui, aqui. Aqui eu tenho o E1, e aqui eu tenho o E2. O que está escrito aqui é que eu estou levando esse cara daqui, x1, x2, né? Esse é x1 é 1 mais x2 é 2, ele está sendo levado na seguinte cara. Eu pego este sujeito aqui, A1, A21, marco as coordenadas dele e tenho um certo vetor ε1 aqui. Tá? Ele tem coordenadas assim, ó, A11, A21. E tenho o ε2, que está aqui, tem coordenadas A12, A22. Para marcar esse x1, x2, eu construo um quadriculado aqui com essa base. Para marcar esse cara de cá, eu construo um reticulado aqui com essa base. Então, aqui, ó, olhando mais ou menos pela base, ó, esse cara está aqui no segundo cara. Se eu continuar aqui e fizer o mesmo desenho meio tosco, mais ou menos, ó, esse cara daqui, ele é levado nesse cara daqui, que é o x1, ε1 mais x2, ε2. Tá? Quer dizer, por trás de um sistema linear tem uma transformação. Um sistema 2 por 2, por trás dele tem uma transformação de R2 em R2. Por trás de um sistema M por N tem uma transformação de Rn em Rm. Observa o seguinte, ó, que tem um espaço aqui que são os caras, os y que são imagem de alguém, eles são todos combinação linear desses dois caras. Então, esses caras aqui geram a minha imagem. A imagem da transformação é um espaço aqui de R2 gerado por esses dois caras. Se eles forem linearmente independentes, eles geram R2. Se eles não forem, eles não geram. Quando você tiver Rn e Rm, você vai ter N caras aqui que vão ser levados em N caras aqui. E esses caras vão gerar a imagem. Então,
um pedaço importante da história, do entendimento dos sistemas lineares, é enxergar por trás no sistema linear uma função. Tá? Quer dizer, por trás de um sistema de M equações e N incógnitas, tem uma transformação de Rn em Rm. E ela tem uma geometria relativamente simples, que está conectada a essa ideia de espaço vetorial, de base, de dimensão, que ajuda a gente a entender o que acontece nos sistemas. Então, vamos dizer, lidar com sistemas lineares tem uma parte muito algorítmica de resolver o sistema, de vamos lá, fazer o algoritmo e tal, botar no computador, ver coisas, mas tem uma parte muito geométrica de olhar para a transformação linear que está por trás do sistema. O meu plano de voo é mais ou menos o seguinte: hoje eu botei o programa do curso lá na página, né? Falar um pouquinho disso na próxima aula, né? E eu vou retornar, aí vou sair para outras coisas, curvas parametrizadas, coisas de cálculo e tal. Depois nós vamos voltar às cônicas, vamos bater nas cônicas e nós vamos retornar às transformações lineares mais à frente. Tá? É claro que nesse meio tempo, quando eu voltar, vocês já aprenderam um bocado de álgebra linear no curso de álgebra linear. Então a gente vai retomar em outro nível. Mas eu acho que particularmente, como o Ramin está seguindo o livro do Strang, o Strang é um livro muito mais preocupado ali com os algoritmos, com as coisas algébricas. Ele fala um pouco da geometria, mas não é a ênfase principal dele. Então, ter essa visão geométrica já desde o começo pode ajudar você a dizer, opa, tem alguma coisa mais aqui acontecendo. Eu vou voltar a isso na próxima aula, mas vou falar também de determinante. Vocês viram determinante no colégio? Detestaram? Eu detestava, mas determinante é uma coisa linda. Uhum. Não, eu não vou ensinar método nenhum, mas determinante tem uma coisa super geométrica. Vou só dar o trailer para vocês assim. Quando você faz a transformação assim, olha só o que acontece. Se você desenhar uma figura aqui, vou pegar nesse quadradinho aqui, desenha uma figura aqui. A imagem dela vai ficar dentro desse paralelogramo aqui, né? Vai ser alguma coisa assim aqui. E essa transformação, ela tem uma homogeneidade e tal, que se eu partir esse negócio aqui em quadradinhos, as imagens dos quadradinhos vão ser paralelogramos, todos semelhantes a esse daqui. Então, na hora que eu fizer calcular a área dessa figura aqui, eu vou aproximar por quadradinhos. A área da imagem vai estar aproximada por paralelogramos. E o número de paralelogramos usados para aproximar aqui é igual ao número de quadradinhos aqui. E a razão entre a área do paralelogramozinho e a área do quadradinho é igual à razão entre a área desse paralelogramo e a desse quadrado aqui. Então, a razão entre a área dessa figura e a área dessa figura é a razão entre a área desse paralelogramo e a área desse quadrado, que aliás é 1. Esse número é o determinante. E, além disso, o determinante tem um sinal. O sinal vai indicar o seguinte, ó, quando você vem assim e passa aqui assim, é como se você dissesse, ó, aqui é azul, atrás é vermelho.
Se você passa assim, você manteve azul. Se você, ao passar para cá, você virar e aparecer vermelho aqui, o sinal determinante vai ser negativo. Então, o determinante tem essa coisa absolutamente linda e geométrica, que explica de maneira óbvia por que o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes. E vou discutir, quer dizer, na próxima aula a ideia é discutir as transformações lineares desse ponto de vista geométrico e o determinante desse ponto de vista geométrico. Para em seguida falar dos números complexos e dos quatérnios do produto vetorial, que também, o produto vetorial também tem uma fórmula, quem viu o produto vetorial tem uma fórmula mágica lá, o negócio da regra da mão direita e tal, que também tem explicações geométricas. Esse é o nosso plano por hora.